Antes da entrevista, eu tava falando com o Nicola que eu e ele temos um grande ídolo em comum, só que pra mim ele é ídolo e pro Nicola é amigo. Eu vou chegar ainda nessa fase de ser amigo desse cara, que é Kurt Kiral, que é aqui no Brasil a gente fala Kurt Kirali, mas nos Estados Unidos ele é chamado de Kurt Kiral. Ele foi eleito atleta do século de voleibol, ele foi bicampeão olímpico com os Estados Unidos, 1984 e 1988. Se eu não me engano, quando o vôlei de praia virou esporte olímpico, acho que ele já não estava mais competindo, então talvez tenha feito uma Olimpíada. No, Ele ganhou uma medalha jogou d'oro olímpica também. no vôlei de praia? É, sim. Puta, ele é Ele é o chato. único atleta que é medalha d'oro indoor. Ele é Vôlei medalha de ouro no praia vôlei de praia também? e agora como treinador na Putz, feminina. que nojento, cara. O Kurt Kiral, ele é medalha de ouro, então. No vôlei de quadra, no vôlei de praia e como treinador. Esse cara é um nojo, mas ele é bom. E, e uma coisa que me chamou a atenção dele, quando o Brasil perdeu a final dos Jogos de Tóquio para os Estados Unidos, no feminino, eu estava assistindo a linguagem corporal dele e estava me lembrando de uma série de vezes que ele falou isso. Que quando ele enfrentou o Brasil na final olímpica, para você que viu a geração de prata, 1984, né? O Kart estava em campo, em quadra. Ele falou que ele olhava para os jogadores do Brasil e que ele via que, além do peso do jogo, para eles, também tinha um peso de uma nação inteira assistindo e querendo a medalha, querendo o resultado. E ele falava que em quadra ele via aquilo transparecer. Que os caras, além do peso do jogo, carregavam o peso de ter um país inteiro nas costas. E que para eles dos Estados Unidos a pressão não era tão alta. Né? Que se perdeu, perdeu. O vôlei lá não é uma coisa tão importante. E eu agora, assistindo essa final olímpica, Brasil e Estados Unidos, eu olhei para a beira da quadra e vi ele, parecia que ele era um velhinho de 90 anos que tava bordando, jogando xadrez em casa, e o time brasileiro gritando pra lá e pra cá e tal. Ele botava o óculos aqui no final do nariz e ficava assim: ah, tudo bem, faça isso, faça aquilo. A pergunta para você é: nós brasileiros e os nossos jogadores de vôlei, eles sofrem muito mais com a pressão do que os outros? Aqui a pressão é muita e de muito negativa. Porque está na pressão que eu acho que é, eu falo positiva e que faz parte do nosso trabalho, vir na quadra a busca de resultados e competir a alto nível é já uma pressão, faz parte do nosso trabalho, mas aqui está uma pressão negativa que é data ao contorno do todo, que está fora da quadra. O que é pressão negativa? O que é isso? O approach de alguns mídia, de muitos torcedores, como é vivido tudo, é tudo um drama, também durante esse Mundial e pré-Mundial, vários comentários, me escrevevam da toda parte do mundo, mas como é, como é, como é? Treinadores e jogadoras que recebiam mensagem todo o dia, minatório, de ameaça. Ameaça, sim, ameaçadora. Tranquilo, para mim é tudo normal, já sou acostumado com isso, mas é uma coisa que para mim é fora, totalmente fora. E é isso, quando algumas semanas atrás, quando os Estados Unidos perderam a quartas na VNL, estava comentando com alguns colegas e me falaram: oh, Estados Unidos campeão olímpico, sale na quartas da VNL. Falei, não é um problema. Não é um problema porque amanhã eles voltam no ginásio com a tranquilidade de continuar o trabalho em função do próximo grande objetivo. Não tenho que responder a 25.000 blogs o que é sobre o resultado. Aqui, em vez, é um problema. Aqui é um problema, porque se o Brasil não chega na final ou na semifinal, é um drama nacional. E eu acho que, a vezes, essa coisa não deixa livre de fazer escolha em função do futuro também. E compreendo porque o Brasil, a vezes, até hoje, continua a fazer alguma escolha e não outra.
agora che sto aqui compreendo bene il suo processo. Mentre acompanhei como posso dizer, o projeto da seleção americana por vários anos e compreendo qual é a filosofia deles e qual é o approach deles lá, que é muito diferente. Voltando no Kurt Kiral, no Kirilli, e fazendo um paralelo com isso que você disse, eu depois do Brasil e Estados Unidos, eu torço para o vôlei. Eu tenho uma relação com o vôlei que é muito legal, assim, como eu trabalhei no futebol há muito tempo, quando você trabalha muito cobrindo uma coisa, às vezes você se afasta um pouco, até para conseguir ter menos coração e mais razão durante uma cobertura, que você tá vendo aquilo e falando, você tem a obrigação de ancorar uma transmissão e tal. Então, eu passei durante muito tempo até me envolver mais animicamente com o vôlei, porque não era trabalho, e eu achava isso um barato. Mas o Kurt Kiral, depois do jogo Brasil e Estados Unidos, que o Brasil perdeu, eu até achava que poderia ter sido um jogo mais parelho. Achei que foi uma derrota muito acachapante, né? Mas eu falei, pô, o que tá por trás desse time, além do voleibol que elas jogaram? E eu comecei a pesquisar nas palestras do Kurt Kirilli, e vi que ele falava muito sobre os pensamentos negativos. Ele falou que fez um ciclo de treinamento com várias jogadoras lá na sede da seleção americana e que ele queria ver como elas se sairiam, não só pelo voleibol, mas com a capacidade de deixar de lado os pensamentos negativos e de não se culpar pelos pequenos erros, né? Aí ele fala isso, eu posso estar me equivocando um pouco agora, mas assim, muito, muito, muito por alto é o seguinte: putz, errei uma bola. Nossa, aquela bola, se eu tivesse acertado, pô, poderia ter sido melhor. Que coisa, nossa, não vou errar de novo. Eu recebi assim, não fiz... Então, a maneira como ele explica isso é que o pensamento negativo das pequenas derrotas, né, que acontece durante o jogo de vôlei inteiro, a pessoa pode pular errado, pode passar errado, pode tocar errado, que isso ao longo de um jogo vai minando a confiança do jogador e que também ele tinha que trabalhar o time inteiro dele para que o time dele conseguisse ficar fora dessa perspectiva dos pequenos erros. Então, pelo que você me falou aqui agora, que a pressão do Brasil, tanto midiática quanto de rede social, é muito negativa, a gente pode estabelecer uma relação direta de que essa pressão midiática, nós da imprensa, né, e do público, da rede social, acaba por ressaltar o lado negativo do atleta? Ma è una questione di approccio culturale. Io mesmo fiz um percorso e não é um segredo que eu olho muito al modello americano, ma também eu fiz um percorso sobre essa questão do erro. Eu nunca negativizo l'error. Eu sempre falo que l'error faz parte do jogo e tem que lidar com o error. E eu não me preocupo com l'error. Eu quero que minhas jogadoras sejam livres de errar. Eu quero que o meu time seja sempre agressivo e que jogue sempre al limite. Eu não quero que pense que l'error é uma coisa negativa. L'error faz parte do jogo. E também está uma estatística numérica que falam que hoje em dia no voleibol de alto nível não ganha o time que erra menos. Nell'Olimpiade di Tokyo dell'anno passato il 58% dos jogos foram ganhados do time que errou mais dell'opponente. Assim, é uma filosofia. Aqui no Brasil está muito um approccio invece conservativo. Rigiogiamo a bola, non erramo, speriamo l'errore dell'avversario. A vezes dá certo. No meio alto nível, no meio baixo nível acho que dá certo. Ma quando gioca con gente forte, se tu ridà a bola, probabilmente te volta a ponto per l'opponente. Assim è una questione di approccio culturale. E io sei un poco del percorso che a seleção americana fez. L'oro olimpico di Tokyo, come você falou, foi um resultado para mim que não chegou por caso. Foi o resultado de um processo. Processo. Acabou Tóquio, eles reabriram um outro processo. Eles podem fazer isso por quê? Porque tenho 200 atletas e escolhem a melhor 14 de 200, 300 atletas. Outras seleções não podem fazer esse racionamento, esse processo, porque tenho 7, 8, 10 jogadoras de nível e tenho que jogar com essa jogadora. Lá é um discurso diferente.
ma muito aspetto do meu coaching fazem riferimento a isso. Por exemplo, se você faz parte da seleção americana, não importa se você gosta isso branco, azul ou amarelo, aqui se faz sim. E isso é muito a minha filosofia. Eu acredito muito no sistema de jogo, no sistema de qualquer fase do jogo. Ma isso é um approccio muito diferente rispetto ao brasileiro ou outro tipo de approccio.